Meu nome é Maria Catarina Rabelo Bósio, tenho 19 anos, nasci em 91, dia 24 de abril. E aqui em São José mesmo, então sou joseense de nascimento. Eu estudei aqui cerca de 13 anos, é uma boa parte da minha vida. Eu entrei com 1 ano e 8 de idade, 1 ano e 8 meses, saí com 14, 15 anos. Eu estudo em Campinas, na Unicamp, é um curso novo, chama Estudos Literários. E na verdade é um curso bem aberto, então cada um pode direcionar para a área que mais interessa. Tem gente que direciona para cinema, no meu caso é para fotografia. Então, mesmo dentro da universidade, eu acabo fazendo matérias, disciplinas com professores que já misturam a literatura e a fotografia. Eu acho que com certeza. Principalmente quando a gente é criança, né, que acaba esse lado artístico sendo despertado, e principalmente aqui na Monteiro. Então, as aulas de educação artística, aula de desenho, acho que tudo isso ajudou. Eu fui criando uma certa percepção mesmo artística muito apurada. Então, coisas como composição, que ajudam também na fotografia, eu acho que foi bastante colaborado assim, pelo Monteiro. Eu acho que, na verdade, uma coisa não pode excluir a outra, né? Por mais que o estudo tenha que ser competitivo e que as universidades hoje peçam uma qualidade de ensino bem apurada para entrar nas grandes universidades, eu acho que isso não pode excluir uma produção artística, um despertar mesmo de outras técnicas, de outros passatempos e hobbies das pessoas. Com certeza, acho que abriu caminhos, na verdade, né? A Monteiro me ajudou a não deixar de lado essa parte artística que muita gente acaba esquecendo. Não, foi por vocação. Até tinha pesquisado alguns cursos, então tinha alguma ideia do que queria fazer, estava entre 2 cursos, na verdade. Um na ECA, chama Editoração, e o de Estudos Literários na Unicamp. Então, na verdade, só prestei essas 2 faculdades. E aí acabei passando na Unicamp, fui lá para conhecer, então na verdade só tive certeza do curso depois de alguns meses que já estava cursando. Mas eu sabia que eu gostaria muito de fazer. Então, na verdade, acho que eu tinha uns 13, 14 anos, quando meu pai comprou um filme para retomar uma máquina analógica que ele tinha. Então, aí ele começou a me mostrar algumas coisas de velocidade, obturador, alguns conceitos mesmo da fotografia analógica na máquina antiga dele. Então, aí ele me despertou, assim, para fotografia. Então, na verdade, eu comecei com essa máquina aqui e ela é de filme, mas tem também os ajustes de velocidade, abertura, que são alguns conceitos importantes na fotografia, né? E que aí a gente pode, por exemplo, com uma velocidade baixa e um obturador bem aberto, fotografar à noite, numa situação com pouca luz ou um ambiente fechado, sem usar um flash, que é uma coisa que às vezes altera um pouco o resultado da fotografia. E isso também dá para ser feito na câmera compacta, essa que a gente tem em casa, né? E que você coloca no modo noturno e consegue fazer essa imagem num ambiente escuro sem usar o flash. Então, na verdade, esse conceito de fotografia pode ser usado em qualquer máquina, tanto nessas mais profissionais e das que fotógrafos, né, mais amadores usam, quanto a que a gente tem em casa. Eu acho que é mais ou menos por aí. Eu acho que um fotógrafo profissional acaba usando uma máquina com mais recursos para poder manipular um pouco o resultado, porque essa câmera que a gente tem em casa você não consegue, às vezes o flash estoura, a luz fica muito forte, você não consegue ter a cor exatamente. Então, uma câmera mais profissional, como essa Nikon, que é a que eu uso atualmente, uma Nikon D80, você consegue ajustar a captura de luz, o balanço de branco, que é uma série de recursos mais apurados, assim, que um fotógrafo profissional acaba preferindo. E o digital hoje também tem sido o principal, né? Porque o gasto com uma fotografia analógica é muito alto. Então, uma revelação, comprar um filme e fazer a revelação gira em torno de R$30, 36 poses. Então, cada foto sai quase R$1.
Então hoje em dia está bem complicado, tem que ser no digital mesmo, senão a gente não dá conta de produzir. Então, na verdade, tem até um teórico de fotografia que preza bastante essa questão, né? Ele chama John Fontcuberta e um dos estudos dele é essa de produzir fotografia com materiais diversos, assim. Então ele preza que uma fotografia feita por um celular também é uma obra de arte. Tem até uma técnica interessante para fazer com criança, que é a fotografia na lata. A gente faz um furinho na lata de leite ninho, assim, coloca o papel fotográfico. Então é uma coisa que você não precisa de muito recurso, na verdade. Eu acho que é bem acessível, na verdade é só ter interesse, que hoje em dia é bem acessível. Até um celular, não precisa de muita coisa, é só ter interesse em fotografia mesmo. Bom, eu acho que, na verdade, eu tento não usar muito essa alteração no Photoshop, assim. Tento usar na mesma medida que era com o filme. Então, na medida que você podia ajustar algum erro na revelação, alguma luz estourada, deixar menos tempo no revelador, eu acho que é mais ou menos isso que eu tento fazer com a fotografia. Não alterar muito, porque eu acho que perde um pouco a essência da captura, do instante já, um conceito do Barthes. Enfim, eu acho que é preciso ter, enfim, um bom senso nessa alteração posterior à foto, né? Esse tratamento posterior. Eu acho que até deve ser feito, é preciso ser feito, mas não muito grande, não que fique muito exagerado, muito alterado da essência da fotografia. Mais ou menos. Eu tenho acesso na Unicamp a algumas disciplinas de um curso de comunicação. Então eu posso solicitar cursar algumas disciplinas de comunicação. Eu já fiz um curso, por exemplo, de História da Fotografia. Então eu tive uma disciplina de 6 meses com um professor formado, doutorado em fotografia, em que ele fazia um panorama de história da fotografia, das aplicações, cinema. Então eu tenho a opção dentro da universidade de escolher a área que eu quero direcionar. Então não é só literatura, eu acabo vendo coisas de outras áreas, de ciências sociais, que acaba tudo ajudando assim na formação completa né? Na verdade, isso é uma teoria que chama tradução intersemiótica. A intenção é que a foto e o texto tenham pesos semelhantes. Então, não é uma foto com legenda, nem uma literatura ilustrada. A intenção é que a fotografia e o trecho literário tenham o mesmo peso, sejam signos que dialoguem entre si, enfim, que represente para o espectador a mesma coisa. Ele tem que entender tanto pela literatura quanto pela fotografia o que eu estou querendo passar. Não sei se eu consigo, mas a intenção é essa. Não, na verdade a ideia não foi minha. Eu pesquiso essa fotógrafa atualmente que chama Maureen Bisiliar. Ela fez a mesma coisa com Guimarães Rosa, com Euclides da Cunha, com a poeta Adélia Prado, João Cabral de Melo Neto. Então ela fazia fotografias e depois editorava um livro, ela lançava um livro com as fotografias e trechos da obra original. Então a ideia, infelizmente, não foi minha, mas admiro muito o trabalho dela. E é isso que eu tenho estudado atualmente na faculdade também, um projeto de iniciação científica. E, enfim, ela coloca a fotografia e normalmente ao lado um trecho, uma citação de Guimarães Rosa, enfim, do autor que ela está trabalhando. E com alguns signos e ícones dessa questão semiótica, ela consegue trabalhar e exemplificar algumas coisas, até clarear outras. Mas enfim, é sempre deixado aberto para o leitor a opção de completar as obras. Então você lê e consegue interpretar da sua forma, né? Então aqui é uma foto da igreja de São Luís antes do acidente, quando eu fui
na festa do Divino um ano antes do acidente. E nessa foto eu coloquei um texto meu, na verdade, de minha autoria, que representa um pouco do que eu senti assistindo a festa e conhecendo um pouco mais da cultura da região. Aqui tem outra foto das congadas, do pessoal dançando e, enfim, homenageando o Divino. Foi até a frase que eu coloquei: congadas tomam as ruas, teatro itinerante, dança típica, religiões em misto. Porque, na verdade, a congada tem elementos de várias culturas. Cultura afrodescendente, alguma coisa da cultura católica mesmo, enfim. Aqui é um outro grupo de congada, que eu coloquei uma canção popular que normalmente é cantada lá. Que hora tão bonita, nosso batalhão chegou, pra festejar o Senhor Divino que o festeiro convidou. Ai, ai. Não lembro muito bem o ritmo, mas é uma canção popular cantada lá, eu anotei na época. Aqui alguns retratos é uma senhora que faz parte da congada e ela aceitou posar pra mim, a gente conversou um pouquinho. E nesse caso eu usei um trecho do Grande Sertão Veredas, que é a minha pesquisa atual. Minha tristeza é uma volta em medida, mas minha alegria é forte demais. Então eu usei o Grande Sertão Veredas, que tá cheio de marcaçãozinha aqui, que é a minha pesquisa atual mesmo. E essa questão de relação humana, de alegria e tristeza, é bem recorrente no livro. Então, eu acho que casa bastante com essa ideia de relação humana, de autoconhecimento, da pessoa se reconhecer como parte de um conjunto, de uma cultura maior e tentar passar isso, né? Que é, na verdade, o espírito da congada. Se homenagear o Senhor junto com seus semelhantes. E acho que é por aí. Não, eu acho que já tenho alguns projetos, assim. Na verdade, estudando um pouco essa fotógrafa Maureen Bisiliat, começo a me despertar para uma série de questões e tenho algumas ideias, mas nada concreto ainda. Mas a intenção é continuar no mestrado na mesma área, continuar pesquisando cinema, talvez, e essa fotografia voltada para a cultura, para a literatura, esse diálogo entre as artes que atualmente tem me apaixonado bastante.